Lucas capítulo 2, verso 36, 37 e 38 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Digam amém. Por favor, pode sentar. Quero falar hoje desta mulher chamada Ana. Não é a Ana, mãe do profeta Samuel. Muita gente conhece, quando se fala em Ana, lembra logo do profeta Samuel. Não. Esta Ana, diz aqui a palavra de Deus, que ela era uma profetisa. Ana, ela aparece em um momento muito difícil para Israel. Ela surge num período onde o ministério profético já tinha cessado há quase 400 anos. Ela surge no período do silêncio. Não havia voz profética. Os profetas cessaram. E ela surge nesse período. E ela era uma profetisa. Ela já não tinha profetisa no Velho Testamento. Poucas mulheres eram consideradas profetisas. Ela já surge no Novo Testamento. E o texto diz que ela era uma profetisa. O texto diz também que ela se casou bem nova. O texto também diz que o casamento dela durou 7 anos. Ou seja, ela ficou viúva bem nova. Ela viveu anos de solidão, anos de dificuldades, anos de privações, por causa da sua viuvez. Ela viveu anos de muita dor. Mas contudo, irmãos, Ana não deixou o seu coração ser dominado pela dor e pela amargura. Ana, ela não perdeu a esperança de dias melhores. Às vezes, quando estamos vivendo momentos difíceis na vida, a gente se deixa levar, nos tornamos pessoas amargas, por causa das nossas dores, por causa das nossas lutas, por causa das nossas frustrações, por causa das nossas decepções. Nos tornamos pessoas ruins, pessoas amargas, pessoas de dores. Ana não. Ana, ela tem muito a nos ensinar. E eu quero falar hoje de algumas lições poderosas que nós podemos aprender com Ana, que nós podemos trazer, irmãos, para a nossa vida. E a primeira lição que a gente aprende, que é justamente nos tempos difíceis, no tempo de dor, no tempo de crise, que se levantarão aqueles que irão fazer diferença. Sempre foi assim, irmãos. Quem sabe foi para este momento que Deus levantou você. Um momento de dor, momento de luta, momento de dificuldade, momento que você talvez não entenda muita coisa. O verso 36, ele começa dizendo: havia uma profetisa chamada Ana. Em uma época de tanta discriminação, Ana aparece como uma profetisa. Quando não havia mais
menção de profecia, ela surge. E deixa eu lhe dizer algo muito poderoso. Como viúva, Ana estava sujeita a viver de esmola, viver da ajuda dos outros, depender dos outros. Mas ela rompe com a sua sina e ela decide fazer a diferença. A história dela, ela está com 84 anos. Muitos anos se passaram e ela está cumprindo a missão que Deus colocou nas mãos dela. Ela era considerada pelo povo como uma profetisa. Ela não era olhada de qualquer jeito. Ela não era vista de qualquer jeito. Ana podia ter passado, irmãos, o resto da sua vida murmurando, lamentando. Mas ela decide ser uma profeta na sua geração. Você decide o que você quer ser. Nós vivemos um tempo difícil, irmãos. Tempos de dores, tempo onde o pecado tem aumentado de maneira assustadora. Vivemos um tempo onde os valores estão invertidos. Vivemos um tempo onde a imoralidade está estampada diante dos nossos olhos. Vivemos um tempo de traições, vivemos um tempo de decepções, vivemos um tempo de frustrações. E o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos comportar? Ana, ela decide ser uma profeta. E eu pergunto para você: o que você vai fazer diante das suas lutas? Como você vai se comportar diante das suas lutas? Como um profeta ou como um murmurador? Nós vivemos uma geração que murmura. A coisa mais fácil é a gente murmurar. E se a gente não vigiar, a gente vai passar a vida murmurando. Se a gente não vigiar, a gente vai passar a vida reclamando. É tudo que o inimigo quer, para atrasar a nossa vida, para nos tirar da vontade de Deus, para nos tirar do propósito de Deus. Ana decidiu: eu não vou viver me lamentando. Ela podia viver se lamentando. Por que Deus levou meu marido? Por que Deus me deixou viúva tão nova? Por que Deus me permitiu casar? Não tive filhos. Ela podia ter escolhido o caminho do lamento. Ela podia ter escolhido o caminho da murmuração. Ela podia ter escolhido o caminho da dor. Mas não, irmãos, nós precisamos aprender isso hoje. Ela escolhe o caminho da profecia. Eu vou ser profeta, eu vou profetizar, eu vou fazer diferença na vida de outras pessoas. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Você decide o que você quer para a sua vida. Nós vamos olhar para esta mulher, em meio à sua dor, em meio à sua tristeza, em meio ao sofrimento, ela decide ser uma abençoadora. E eu quero dizer para vocês, meus amados e queridos irmãos, que você decida ser um profeta. Seja um profeta na sua casa, seja um profeta no seu trabalho. Que você decida ser um abençoador, mesmo em meio a tudo que você está vivendo. Que você seja uma bênção. Digam amém. A geração que nós vivemos, a nossa geração precisa de profetas. Profetas que denunciam o pecado. Profetas que denunciam aquilo que é errado. Profetas que profetizam a bênção de Deus, a palavra de Deus. Deus anda à procura de profetas.
Onde estão os profetas da nossa geração? Não podemos nos calar, irmãos. Deus quer levantar uma geração de profetas. Que você seja profeta aonde Deus tem lhe colocado. Uma outra lição que a gente aprende aqui com a história de Ana. Nós não podemos permitir que as tragédias, que as dores nos parem. Olha o que diz o verso 36. Olha o que diz. O verso 36. A última parte do verso 36, olha o que diz. Que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. É interessante, né, irmãos? O texto está preocupado em mostrar que o casamento dela durou 7 anos. E por que será? Já disse aqui várias vezes, tudo que está na Bíblia não está por acaso. A Bíblia não é um livro de história, apesar que ela contém muitas histórias. A Bíblia é um livro de revelações. A Bíblia é um livro de ensinamentos. E quando diz que ela ficou casada apenas 7 anos, está querendo nos dizer algo. E o que, pastor? Que mesmo com a morte do seu marido, que mesmo Ana perdendo o provedor da sua casa, mesmo Ana perdendo aquele que era o sacerdote da sua casa, a coluna da sua casa, Ana não parou. A morte do marido não foi motivo para ela desistir da vida. A morte do seu marido não foi motivo para ela desistir do projeto que Deus tinha para a vida dela. Quantas pessoas têm desistido do projeto de Deus para a sua vida? Quantas pessoas têm abandonado o seu ministério? Quantas pessoas têm abandonado o propósito de Deus na sua vida? Porque alguma coisa deu errado. Porque alguma coisa não saiu como você imaginava. Você vai desistir, você vai parar, você vai jogar a toalha no chão. Não! E é isso que Ana nos ensina hoje. Mesmo com a morte do seu marido, ela não parou. Ela prosseguiu com o ministério que Deus tinha lhe dado. E não são poucas as pessoas, irmãos, que pararam a sua vida, estão presos às perdas que tiveram. Ana nos ensina que a perda do marido dela não colocou fim no seu propósito divino. Ela continuou. Diga amém. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, quem sabe teve perdas, quem sabe teve prejuízos, não permita que isso te pare. Seja bênção na vida de outras pessoas. É muito difícil a gente entender isso, e é por isso que é mais fácil andar pelo caminho da lamúria, por isso que é mais fácil andar pelo caminho das queixas, por isso que é mais fácil andar pelo caminho da murmuração. As perdas conduzem o homem para esse caminho, para esses caminhos. Ana decidiu ser diferente. Eu vou ser bênção. A minha dor, o meu luto, a minha perda não vai me parar. E eu quero declarar isso na sua vida e na minha vida. As nossas dores, as nossas perdas, os nossos prejuízos não irão nos parar. Aplauda o Senhor bem forte. Às vezes nós esquecemos algo que Ana com certeza não esqueceu.
que a vida não é feita só de momentos bons, de momentos maravilhosos, de momentos de festas. A vida de um cristão, ela é feita também de momentos difíceis, de momentos de dores. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus, como Ana, que tiveram grandes perdas, mas eles não desistiram, eles não pararam. Eu lembro-me agora de um homem da Bíblia, que a Bíblia diz que não havia um homem na sua época tão fiel a Deus quanto ele. Esse homem um dia perdeu toda a sua riqueza, num dia só ele perdeu todos os seus filhos e filhas. Esse homem perdeu a sua saúde. Eu estou falando de Jó, um homem íntegro, que a Bíblia diz, um homem reto, um homem justo. A Bíblia diz que ele era um homem que se desviava do mal, mas um dia o mal chegou na vida dele. Perde toda a sua riqueza, perde a riqueza maior da vida dele, que eram os filhos. Eu fico imaginando Jó ter que chorar, ter que sepultar no mesmo dia todos os seus filhos. Imagine o coração deste homem. Eu já contei outras vezes aqui, meu pai se tornou um homem muito amargo, um homem revoltado com Deus, porque ele perdeu 2 filhos. No espaço de um mês, meus 2 irmãos mais velhos morreram. Um tinha 4 anos, o outro tinha 2 anos. Meu pai nunca tocou nesse assunto, por isso ele era um homem revoltado. Meu pai não acreditava em Deus. Meu pai se tornou um homem maligno. A vida do meu pai só mudou no dia que meu pai teve um encontro com Jesus. Mas se meu pai não tivesse tido um encontro com Jesus, eu acho que meu pai iria morrer um homem amargurado, um homem revoltado com Deus. Porque na cabeça do meu pai, Deus levou as suas 2 crianças, seus 2 tesouros, como ele chamava eles. Às vezes, as dores, as perdas, nos tornam pessoas amargas, e é tudo que o diabo quer. Jó não se tornou um homem amargo. As perdas não fizeram Jó desistir de Deus. Suas perdas não fizeram de Jó um homem de dores, um homem murmurador. Pelo contrário, Jó deu a volta por cima. Ana também foi assim, em meio à sua dor, em meio à sua perda, mas ela não parou. Mesmo sendo uma mulher de Deus, perdendo seu marido bem jovem, ela entendeu que tudo na vida tem um propósito. Amém? Que você entenda isso. Tudo na nossa vida só acontece com a permissão de Deus. E não adianta a gente querer entender, não adianta você querer perguntar por que Deus permitiu isso. Eu lembro de uma irmã aqui da igreja, uma grande serva de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que ama Jesus, e ela teve que sepultar o seu filhinho de 11 anos. Esta criança foi vítima de um câncer maldito, e ele lutou contra o câncer. Eu fui algumas vezes orar por ele no hospital. A dor daquela mãe era muito grande. E eu dizia para ela: irmã, não adianta só querer perguntar por que está acontecendo isso. Tem coisas da nossa vida que a gente nunca vai descobrir, só a eternidade
vai nos revelar o motivo. Ana perde o marido, mas essa perda não fez ela parar, não fez ela desistir. Pelo contrário, ela se tornou bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Uma terceira lição que a gente aprende com Ana, e essa aqui é forte, está no verso 37. Era viúva de 84 anos. Agora olha aí o texto. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ana nos ensina uma coisa muito importante e que nós precisamos aprender. Ela é um exemplo de uma mulher que amava a casa de Deus. Ana amava a casa de Deus. Ana nos ensina com a vida dela que nós devemos amar a casa de Deus. Olha o que o texto diz. Isso aqui não é força de expressão. Isso aqui é o que ela vivia. Diz que ela passava noite e dias em jejum e em oração. Ela orava, ela jejuava e ela passava dias na casa de Deus. Por isso que Ana teve um comportamento diferente. Por isso que Ana não se tornou uma mulher amarga, uma mulher murmuradora, porque ela estava numa íntima comunhão com Deus. Ela estava sempre na casa de Deus. Ela estava sempre orando, ela estava sempre jejuando, ela estava sempre buscando a Deus. Precisamos aprender isso. Às vezes nós temos dificuldade para estar na casa de Deus. E por que ela procurava a casa de Deus? E por que Ana estava sempre na casa de Deus? Porque é na casa de Deus, irmãos, que nós cultivamos intimidades com Deus. É na presença de Deus, é na casa de Deus que nós temos revelações da palavra de Deus. É na casa de Deus que nós adoramos a Deus. É na casa do Senhor que nós cultuamos a Ele. É na casa do Senhor que nós temos comunhão com Ele. É na casa do Senhor que nós somos tocados. Você chega aqui de um jeito, mas sempre você sai de um outro jeito. Quantos de vocês já entraram por aquela porta tristes, arrasados, decepcionados? Quantos aqui já entraram com o seu coração apertado, fechado, por tudo que está vivendo, e de repente, você começa a cantar, você começa a orar, você começa a buscar a Deus, você começa a ouvir a palavra de Deus, e as coisas começam a mudar dentro de você. É por isso que o diabo faz de tudo para você não vir para a casa de Deus. Por isso que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas: eu não preciso da igreja, da casa de Deus para servir a Deus. Essa é a maior mentira do diabo. Nós precisamos de um ambiente como este. Isso aqui é um ambiente diferente. Isso aqui é um ambiente espiritual, irmãos. Você sente Deus no ar. Você sente a presença de Deus. Você sabe, Deus está falando comigo. Você ouve a voz de Deus. É impossível você vir aqui na casa de Deus e não sentir algo diferente. É por isso que o salmista, no Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava para baixo, não estava bem, parece o texto, fica subentendido isso. Alguém o convidou, e ele disse: eu me alegrei quando me convidaram, quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ana nos ensina isso. A casa de Deus não é lugar de grandes personalidades. A casa de Deus é lugar de pessoas disponíveis para Deus.
Você está aqui hoje porque você está disponível. Você só está aqui hoje porque você disse: eu preciso ir na casa de Deus. Você se dispôs a vir para cá. Eu preciso buscar a Deus. Quando você saiu de casa, você não saiu para ir para uma festa. Você não saiu para ir para um show. Você disse: eu vou na igreja. Quem sabe tem pessoas aqui que fazia tempo, eu não sei, que não vinha na casa de Deus. E hoje você diz: Deus falou com você, você precisa ir na minha casa hoje. E é por isso que você está aqui. Porque você está disponível a Deus. A casa de Deus é lugar de pessoas disponíveis a Ele. Que a vida de Ana, irmãos, nesse domingo, nos inspire a valorizar, a amar a casa de Deus. A casa de Deus, e eu falava isso ontem, numa igreja que eu fui pregar ontem à noite. A casa de Deus, a obra de Deus é feita por pessoas que amam a Deus. A casa de Deus é construída por pessoas que amam a Deus. Você, quando dá seu dízimo, a sua oferta, o seu tempo, é porque você ama a Deus. Não é por força, não é pela pressão, mas é pelo seu amor. Digam amém. E a última lição para a gente terminar, que a gente aprende com Ana, está aqui no início do verso 36, uma coisa também muito interessante. Olha aí na sua Bíblia, o verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de quem? O pai dela aí, ó, Fanuel, da tribo de Asser. Isso me enche os olhos. Por que o texto sagrado fala do pai dela? Por que o texto sagrado fala da tribo que ela pertencia? Você sabe que Israel era composto de 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. E dentre essas 12 tribos, tinha a tribo de Asser. Era uma tribo pequena, não era uma tribo famosa. Mas o texto diz que Ana pertencia a esta tribo. E por que será que o texto sagrado fala dessa tribo? Asser era um dos filhos de Jacó. E eu descobri que a tribo de Asser, ela carregava duas bênçãos proféticas. A primeira bênção foi aquela que Jacó, lá em Gênesis capítulo 49, liberou sobre seu filho Asser. Ele disse que Asser ia ter pão abundante. A bênção para Asser é que seria uma tribo próspera. Mas existe uma segunda bênção, e que foi ministrada por Moisés. Lá em Deuteronômio capítulo 33, Moisés fala que a tribo de Asser ia ter os seus pés ungidos. Ia ser uma tribo veloz. E o que quer dizer isso, pastor? É que Ana estava debaixo de bênçãos que foi proferida sobre a tribo dela. Asser recebeu uma palavra do seu pai e depois foi reafirmada sobre ele por Moisés. Centenas de anos depois dessas palavras que foram liberadas de bênção, surge Ana. E o que eu quero dizer com isso? É que nós não estamos aqui por acaso. Nós também somos fruto de alguma bênção que foi profetizado lá atrás, por alguém lá de trás,
liberou uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, e por isso nós estamos aqui hoje. Ana vivia debaixo de uma bênção profética. Hoje, talvez o que você esteja vivendo é aquilo que alguém lá atrás declarou sobre a sua vida. Agora escute-me: teus filhos, nossos filhos, serão abençoados no futuro, por causa das bênçãos que nós hoje vamos profetizar sobre a vida deles. Então tudo que vai acontecer na vida dos nossos filhos, daqui a 10, daqui a 20 anos, sobre a vida dos nossos netos, sobre a vida dos nossos bisnetos, será fruto daquilo que você tem profetizado. Então olhe para mim. Primeiro, libere palavras de bênção sobre seus filhos e sobre os seus descendentes. Segundo, acredite que isso que você está liberando sobre eles vai acontecer. Milhares de anos tinha se passado, mas a bênção que foi liberada sobre o pai de Ana, por ser membro, por pertencer à tribo de Assé, alcançou Ana, por pertencer à tribo de Assé. Eu disse hoje de manhã, eu não tenho dúvida, irmãos, que a minha vida foi abençoada por tudo aquilo que meu pai liberou sobre a minha vida. Meus filhos serão abençoados, irão ainda desfrutar dessa bênção, porque lá atrás alguém profetizou e eu agora começo a profetizar. Amém? Quem entende isso? Então que nós possamos liberar palavras de bênção. Cuidado aquilo que você libera sobre os seus filhos. Cuidado com aquilo que você fala. Eu quero terminar dizendo para os irmãos, Ana poderia ter terminado a sua vida, a sua viuvez podia ser marcado pela dor, mas Ana decidiu que a dor, que a crise não iria definir a sua história. Não permita que coisas ruins que te aconteceram defina quem você é. Você é muito melhor do que isso. E Ana nos ensina também a importância de estarmos na casa de Deus. Você sabe de uma coisa? Você sabe quem Ana carregou nos braços? Você sabe quem Ana teve o privilégio de ver? Jesus. Por ela estar na casa de Deus, por ela viver na casa de Deus, quando Jesus chegou, Ana estava lá. Ana e Simeão. Por isso que o verso 38, olha o que diz o verso 38. E chegando naquela hora, que hora? Quando o menino Jesus foi trazido pelos seus pais, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Que menino? De Jesus. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Diga, meu Deus. Sabe que isso nos ensina, irmãos? Que nós não precisamos entender tudo que está acontecendo conosco para nós continuarmos na casa de Deus, continuarmos confiando em Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente não pode permitir que a tragédia, que a dor nos tire da presença de Deus. Não permita, sabe o que eu aprendo com isso? Que nós não podemos permitir que a crise roube o nosso propósito. Escute-me, eu quero terminar. Ana não é lembrada hoje, irmãos, pela tragédia que ela viveu. Ela é lembrada hoje pela profecia que ela entregou. Ana chegou no fim da sua história,
vendo Jesus. Que possamos aprender com essa mulher. O fim sempre foi e sempre será melhor do que o começo. O que você vive hoje ainda não é o fim. O fim será um fim de glória. Ana termina a sua vida, a sua história, tendo o privilégio que poucos tiveram, de ter nos seus braços o seu Senhor, aquele que iria ser o Redentor, não só de Jerusalém, mas de todos nós. Não vamos permitir que nada nos roube da presença de Deus, daquilo que Deus tem para todos nós. Que permaneçamos firmes na presença do nosso Deus.